O governo está sobre seus ombros. Mais uma vez, o mundo está em uma de suas crises periódicas, uma das muitas centenas que têm ocorrido em intervalos ao longo da história. Se você é algum estudante de todos os assuntos mundiais, mesmo ao ponto de apenas ler algumas páginas dos jornais ou ouvir noticiários, deve estar ciente do fato de que há pelo menos meia dúzia de grandes problemas que o mundo enfrenta, qualquer um dos quais poderia resultar no fim desta civilização particular e para o qual ninguém ofereceu qualquer tipo de solução. Estamos enfrentando condições mundiais que são insuperáveis humanamente. Eles não são realmente intransponíveis, entretanto, porque não há problemas que possam surgir que não possam ser resolvidos. E quando digo resolvidos, não quero dizer resolvidos com base na conveniência ou compromisso, mas resolvidos de forma vantajosa para todos os interessados. Pode-se fazer uma analogia entre períodos da história mundial e períodos de nossa experiência individual. Por exemplo, às vezes há distúrbios físicos que podem ser curados com facilidade e baixo custo por meio de ajuda médica, e enquanto nossos males físicos estiverem neste nível, não há muito com o que nos preocuparmos. Alguns centavos de aspirina aqui ou alguns centavos de bicarbonato de sódio ali ou alguns dólares em cirurgia e estamos bem. É somente quando o médico nos diz que temos uma doença incurável que sentimos que estamos enfrentando um problema humanamente insuperável, e então é que muitas pessoas são levadas a encontrar uma solução espiritual. Assim é nos assuntos mundiais. Enquanto o mundo avançava no que se pode ser chamado de os bons e velhos tempos, havia pouquíssimos problemas para os quais não era possível encontrar uma solução, porque geralmente estavam localizados em alguma área específica. Mas a solução para esses problemas era apenas superficial e as questões básicas nunca foram completamente resolvidas. Quando, no entanto, essas tensões e conflitos se tornaram de alcance mundial e uma faísca em uma grande parte do globo acendeu um incêndio, cujas chamas devastadoras varreram quase instantaneamente o mundo inteiro, fomos então confrontados com uma doença realmente mortal e incurável do ponto de vista humano. Quer se trate de outra guerra mundial ou desastre econômico que poderia mergulhar o globo no caos, no que diz respeito ao quadro humano, a situação mundial é crítica. O maior perigo, entretanto, não está em perder nossa vida ou nossos bens, mas em perder nossa alma. Na verdade, a perda do sentido físico da vida é o mínimo que devemos temer. O que devemos nos preocupar é o perigo para a alma, pois quando o homem é escravizado, ele perde sua alma temporariamente. Ele não ousa mais chamá-la de sua. Portanto, um perigo para a liberdade é um perigo muito maior do que a perda de uma vida física. É por isso que repito que estes são dias críticos para o mundo. As nações do mundo como tais não estão buscando luz espiritual ou existência espiritual. Elas estão buscando o fim da guerra, e que não tanto para que a paz seja estabelecida, mas para o seu próprio bem-estar individual. Não nos esqueçamos de que os Estados Unidos não estavam preocupados com as centenas de milhares que foram dizimados de um só golpe por uma bomba atômica. A desculpa para jogá-la foi: salvamos dezenas de milhares de vidas de nossos próprios soldados. Sim, mas tiramos centenas de milhares de vidas de alguma outra nação. Nossa atitude foi a seguinte: o que isso tem a ver conosco? Nós salvamos nossas próprias vidas. É o mesmo com todas as nações. A nação que primeiro usou uma arma superior à de seus inimigos não considerou seu oponente, preocupou-se apenas em acabar com a guerra para o seu próprio benefício. Nunca acredite por um momento que você ou eu podemos fazer a demonstração do mundo por ele. As confianças das quais as pessoas do mundo dependem não podem ser tiradas delas em seu estado atual de consciência, porque se esses suportes forem removidos, nós tiramos o seu Deus. O mundo tem que resolver seus conflitos e resolver seus problemas à sua maneira e de acordo com seu atual desenvolvimento de consciência. Você se lembra de como Pedro tentou andar sobre as águas e como o mestre teve que resgatá-lo? Ninguém pode andar sobre a água por ninguém. Cada um tem que aprender por si mesmo. Em outras palavras,
A identidade espiritual de cada um de nós deve ser despertada para que possamos perceber nossa verdadeira identidade e demonstrá-la. Nossa função na crise mundial. Não pensemos nem por um momento que podemos assumir uma posição espiritual pelo mundo e fazer sua demonstração. Nossa oração não é que o mundo siga algum curso de ação pré-determinado que decidimos ser o correto, mas sim que o sentido material seja destruído para que o amor fraterno possa ser estabelecido nos corações, almas e mentes das pessoas e governos em todo o mundo. Na vida política, certamente deve ser reconhecido que há uma grande deficiência de amor espiritual. Políticos que ocupam posições de grande poder e aparentemente têm o destino de milhões em suas mãos, falam eloquentemente sobre os princípios espirituais sobre os quais nossa nação foi fundada, mas em vez de tomarem uma posição firme por um curso de ação que preservaria esses princípios e estaria no melhor interesse do país, geralmente contam o número de votos envolvidos e agem do ponto de vista da conveniência. Os estudantes espirituais, por outro lado, compreendem que o homem não deve viver só de pão, não só de dólares nem de votos, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. No segredo e na santidade de nosso lar, você e eu podemos assumir essa posição espiritual. Nossa atitude é que não existe nem boa humanidade e nem má humanidade. Porém, que a atividade do Cristo destrua o sentido material e seja liberado na consciência humana para introduzir o reino do amor, o meu reino, não o que é humanamente certo ou humanamente errado, mas o reino espiritual. Em todo o mundo existem estudantes dedicados que pelo menos 3 vezes por dia estão se voltando para a realização do Cristo para dissipar o sentido material na consciência humana, seja essa consciência humana no norte ou no sul, leste ou oeste, ocidental ou oriental. Através dessa meditação, existe a possibilidade de influenciar os eventos em todo o mundo, não orando pelo seu lado bom ou pelo meu lado bom, mas nos dedicando à realização da atividade do Cristo, dissipando e destruindo o sentido material e revelando o reino espiritual na terra como é no céu. Então descobriremos que aqui e ali os funcionários públicos, sem saber porquê, estão respondendo ao impulso espiritual e se tornando a via pela qual um bem maior flui para o mundo. Nos bastidores existe um poder espiritual operando, impelindo os homens a fazerem coisas contrárias até mesmo aos seus melhores interesses em obter votos. E por fim, através da atividade desse poder impessoal, testemunharemos o estabelecimento do reino de Deus na terra. No que diz respeito ao mundo, ele deve continuar a resolver seus problemas de qualquer maneira que pareça direcionado, mas nossa função é ser aquele underground espiritual que está orando continuamente para que o sentido material seja destruído, que teu reino venha sobre a terra como está no céu. Cada pessoa tem o direito de demonstrar o seu próprio estado de consciência. O mundo tem o direito de viver de acordo com o seu, embora continuemos a rezar para que esse estado de consciência seja elevado à consciência de Cristo. Você já parou para perceber que a atividade do Cristo deve ter um ser humano através de quem possa operar? Você já parou para perceber que nada está acontecendo exceto o que está acontecendo na consciência? Se estamos funcionando negativamente, coisas negativas estão acontecendo. Mas se estamos funcionando espiritualmente, coisas espirituais estão acontecendo. Foi necessário um indivíduo elevar-se acima da superstição religiosa para uma experiência real de Deus no seu interior para tirar os hebreus da escravidão. Mais tarde, foi Cristo Jesus quem tirou as pessoas da lei e as elevou à graça. Ele foi o instrumento através do qual Cristo trabalhou para dissipar o pecado, a doença e a pobreza. 30 anos depois, Paulo, levantado para sair e levar a mensagem de Cristo ao mundo. Não há funcionamento do Cristo sem um ser humano por meio do qual ele possa operar. O Cristo tem que funcionar através de sua consciência ou minha consciência, para que nossa família, comunidade ou nação possa ser beneficiada. Cada um de nós é um pequeno fio no esquema do mundo, um fio dessa grande corda espiritual. A maioria de nós começa igualmente como não entidades,
E qualquer medida de sucesso que tenhamos é devido à medida em que nos abrimos para a atividade do Cristo. Não podemos esperar que outra pessoa faça isso. Temos que aceitar nossa responsabilidade, pois se o Cristo está para ser solto ao mundo para trazer cura e regeneração, cada um de nós deve ser um instrumento para essa atividade do Cristo. Ou estamos pensando destrutivamente ou espiritualmente, ou nem pensamos. Se nos permitirmos ser cheios do Espírito de Deus, mesmo que no início seja apenas com a letra da verdade, um dia saberemos como o Mestre: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar liberação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18. Não adianta ceder à esperança vã de que Deus vai entrar neste mundo e acabar com as guerras, depressões ou superar os problemas trabalhistas. Deus entra no mundo e opera apenas através da consciência humana. Tem que haver uma consciência através da qual Deus pode funcionar. Quanto mais dedicado o indivíduo é à verdade, maior o grau de consciência espiritual ele atinge e maiores os frutos na forma de cura e harmonia. E, finalmente, maior a influência que ele exerce em sua comunidade, nação e no mundo em geral. Aqueles que podem se elevar às alturas de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Isaías, Jesus ou João, farão as grandes obras do mundo. Cada um estabelece os seus limites, porque é o grau de dedicação que determina os frutos. A atividade do Cristo pode libertar o mundo inteiro das limitações de toda a natureza, pobreza, pecado, doença e morte. Mas o Cristo não pode fazer tais coisas a menos que tenha instrumentos pelos quais possa trabalhar. Deus é, mas por si só isso não tem utilidade para o mundo. Cristo é, mas isso também não tem utilidade para o mundo. Somente quando o poder de Deus está centrado em e através da consciência individual, ele faz sua aparição na Terra para o benefício do mundo. Problemas mundiais serão resolvidos por uma mudança de consciência. Em última análise, a paz que já tem sido estabelecida na consciência se manifestará na Terra, e não me refiro a uma cessação da guerra. Quero dizer paz, paz real, paz duradoura. De acordo com o registro da história, houve apenas duas razões principais para a guerra: religião e economia, e ambas as causas podem ser eliminadas. As guerras religiosas cessarão quando todos os homens estiverem dispostos a admitir e reconhecer que só existe um Deus. Então, a religião nunca mais servirá ao propósito de ódio, fanatismo ou animosidades, porque se existe apenas um Deus, todos nós somos filhos de Deus e somos irmãos nessa família espiritual. Da mesma forma, quando, como já está ocorrendo agora, as nações podem sentar-se juntas à mesa de conferências e discutir negócios de maneira construtiva, em vez de coniventes para conquistar os mercados mundiais a qualquer custo, haverá um fim à rivalidade comercial e o mundo irá testemunhar uma nova era de cooperação. Essas diferenças comerciais sempre existirão, a menos e até que as nações possam sentar-se juntas e resolver seus respectivos problemas econômicos em um clima de sanidade, inteligência e justiça. Isso está começando a acontecer e representa aquela mudança de consciência por parte dos homens que é fundamental para a paz duradoura. Quando houver uma mudança na consciência humana, deixando de buscar o egoísmo e insistir obstinadamente em nossa vontade pessoal e nacional, desejando apenas o sucesso de nosso próprio exército e indústria, então começaremos a avançar no caminho espiritual. O progresso que foi feito até agora é porque existem homens e mulheres orando, não orando por seu lado, por seus exércitos ou nações, mas orando para que o reino de Deus seja estabelecido na consciência humana em todos os quadrantes da Terra. Nossa consciência individual é importante para a proteção, segurança e a paz deste mundo.
Na medida em que nossa consciência não mantém dentro dela qualquer animosidade, fanatismo, ódio ou ciúme e deseja que o inimigo, assim como o amigo, prospere, ela se torna um centro para a atividade do Cristo. Se continuarmos vivendo nossas vidas humanas apenas para nós ou nossas famílias, perpetuamos os males do mundo. Se permitirmos que nossas mentes sejam preenchidas apenas com pensamentos humanos, desejos humanos e ambições humanas, bloqueamos e afastamos o Cristo da nossa comunidade, nação e mundo. Mais uma vez, deixe-me lembrá-lo desta grande verdade. O Cristo tem entrada no mundo somente através da consciência humana, e ele eleva aqueles de iluminação espiritual. As palavras de Cristo estão na Terra há milhares de anos e nunca saíram completamente da consciência. De fato, Jesus nos disse que elas nunca morreriam e nunca morrerão. Em cada geração e em cada época, Deus levantou alguém para manter a palavra viva, e Deus continuará a fazê-lo até que um número suficiente de pessoas responda e se torne individualmente responsável, de modo que sua consciência se torne um caminho para o Cristo. Aceitemos a responsabilidade de que nossa consciência ou está sendo um vazio para o mundo, sendo destrutiva para o mundo, ou sendo espiritualmente construtiva. Nós determinamos isso pelo grau em que nos abrimos para a verdade espiritual. A devoção consciente de alguns minutos de cada hora à verdade mantém nossa consciência continuamente preenchida com a verdade. Seria útil para o mundo se todos nós que lemos este capítulo participássemos de períodos de meditação nos quais não nos preocupamos com nossa própria saúde ou riqueza, ou a de nossa família ou nação, mas nos quais nossa única função é perceber a presença e o poder de Cristo. Quando sentimos essa presença, o Cristo é solto no mundo, destruindo assim o sentido material e estabelecendo o reino de Deus na terra. Nossa consciência é essa atividade do Cristo. Então, portanto, vamos esperar pacientemente por esse sentimento de presença, sentados em silêncio e paz até que ele seja liberado. É dito nas Escrituras que se houver 10 homens justos na cidade, a cidade será salva. No exato momento em que libertamos a humanidade da condenação, ajudamos a libertar este mundo do medo. À medida que percebemos a verdadeira natureza do ser individual e libertamos cada indivíduo da condenação na compreensão de Deus como seu verdadeiro ser, cada indivíduo em nossa órbita é liberado para Deus. Assim, a guerra se torna uma impossibilidade. É verdade que sempre haverá diferenças de opinião, pois estamos todos em diferentes estados e estágios de consciência, e cada um tem direito às suas próprias opiniões e ao seu próprio desdobramento.